Bem-vindos ao podcast do Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje nós vamos conversar com o Lopes. Lopes é empresário aqui na região, em Vargem Grande, né? Muito obrigado, João, pelo convite. Sim, Agradecer ao Colégio prazer. Cognito por nos proporcionar esse momento, ao podcast Vozes dos Saberes. E eu estou muito grato por estar aqui podendo contar um pouco da minha história. Beleza, vai ser legal mesmo, já conheço você há um tempo. Verdade. Eu não sei tudo sobre você, né? Hoje nós vamos descobrir várias Vamos coisas. contar. É isso aí. Bom, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar no nosso canal, que isso ajuda bastante no alcance do programa. E se você ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever e no sininho, que aí você vai receber notificações e vai poder estar por dentro dos novos episódios. O podcast ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. O Colégio Cognos ele está à frente dos tempos, então a gente inclusive está fazendo esse podcast, que é uma das ferramentas que a gente procura diversificar aí na área educacional, trazer informação para as pessoas. E a gente tem aqui todo o material pedagógico do Mackenzie, muito bom inclusive. O Mackenzie tem 150 anos na área de educação, laboratórios diversos, tecnologia, laboratório de ciências, artes, tem um corpo docente bem bacana. Então convidamos você que tem seus filhos, ou você mesmo que está assistindo, para conhecer o colégio. O colégio ele é um colégio com princípios e valores cristãos, e significa o seguinte: a gente não tem culto aqui, nem missa, nem nada disso aqui, tá? O que a gente tem são valores cristãos, que basicamente é o respeito ao próximo. Então a gente aqui não tem palavrão, não tem briga, não tem bullying, nada desse tipo de coisa. E se você é um cristão e evangélico, católico, que seja, mas seja um cristão, aqui é o melhor lugar para o seu filho estar, né? Aqui você não vai ter que ir em casa reensinar o que seu filho aprendeu porque vai contra os valores que você tem, né? Porque os nossos valores são cristãos aqui. Também ele é oferecido pela Rivan Store. A Rivan Store é uma loja conceito aqui em Vargem Grande. Então lá você vai encontrar as melhores marcas de calçados, tênis, né? Arezzo, Anacapri, Schutz e Nike, Adidas e etc, tá? Entre outros, né? E o melhor de tudo, sabe o que é lá? É que você pode pagar até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Isso quer dizer que o seu cartão de crédito fica limpinho para você poder utilizar em outras coisas. Então, se você quer ser feliz, gastando pouco, né? Vai lá na Rivan. É isso aí. E também a Zione. A Zione é a empresa responsável pela nossa parte de vídeo, de som, imagem, toda a parte do colégio, inclusive aqui do podcast, né? Edição e tal. São eles que são responsáveis. Então a Zione está passando na tela aí, cuida todo do nosso marketing, da parte digital. Inclusive, se você quiser também utilizar o serviço deles, fique à vontade. Bom, vamos lá, Lopes. Seu nome, obviamente, não é só Lopes, né? É isso aí, Antônio Lopes Neto. Antônio Lopes Neto, Isso. certo? E eu te conheci, né, quando eu resolvi começar a usar essas barbas mais, como é que fala? Selvagens aí, Lembro sei lá, exatamente quando lenhador, foi. não sei. Quando sua esposa, mas tem que arrumar essa barba, tá Isso muito. aí. E aí a crítica veio e nós começamos a dar Um trato, um né? trato e aí foi permitido. E até hoje eu brigo com ela por causa disso, viu? Uns 5 anos, mais ou menos. É isso mesmo. Tempo da barbearia, 5 anos. É isso aí. Então, ela chama Los Lopes, né? Você tem alguma origem? Los é espanhol, né? Espanhol. Espanhol. Minha origem é espanhola. É espanhol. E Los porque começou comigo e com o Rafael Lopes, meu filho. Então eu quis dar duplo Lopes, né? Los Lopes, tá, entendi, Os Lopes. tá. Então Los eu achei bem bacana porque também é espanhol. Mas tem vários Lopes agora, né? Porque tem aqui, tem Cotia, tem Nós estamos, um monte de lugar aí, Nós né? estamos com 3 unidades. São Paulo 2, São Camilo e aqui em Vargem Grande. E você sempre foi dessa área de barbearia? Não. Como é que você entrou nesse negócio aí de barbearia? Cara, a história é legal. O Rafa, meu filho, ele cortava cabelo toda semana. Impressionante. Falei, precisamos fazer alguma coisa, né? Porque toda hora, dinheiro pra cortar cabelo, dinheiro pra cortar cabelo. Ele ia cortar o cabelo. Tava na moda já a barbearia, né? Tá. Isso 5 anos atrás. A barbearia voltou tem uns 10, 12 anos já. Então tava na moda o corte fade, tá, raspadinho. Tá. E aí eu falei, bom, já que você tá frequentando toda a barbearia, vamos montar uma. Que legal. O que você acha da ideia? Ele adorou, né? 15 anos. E aí nós desenvolvemos a primeira unidade, dia 1 de fevereiro de 2018.
Essa aqui. De Vargem tem aqui Grande. perto, é. É a de Vargem Grande. E por que você já entrou nessa linha assim de barbearia toda? Como é que chama esse tipo? Barbearia vintage, né? Que fala? Vintage. Eu escolhi o estilo mais... Eu fiz uma consulta e eu achei bacana os tijolos à vista, que é um dos nossos padrões, né? Isso. E é um tijolo, ele é oriental, o tijolo preto. Sim. Então eu achei bacana trazer isso para barbearia. Fugir um pouco do que todo mundo tá fazendo, só preto. Então o 3D dos blocos chama muito a atenção e até hoje as pessoas acham que é de verdade. E é um isopor. E é um isopor. Então foi uma decoração ali. Sim. Mas ali você tinha a barbearia com esse esquema aí de tijolinho à vista, Sim, né? sim. Mas você tem anexo, aí você até ampliou, abriu lá alguma coisa Isso, tudo em 2018. Aí em 2019 nós tivemos a opção de alugar. Era uma ótica, saiu, conversei com o Geraldo, que é o administrador de prédio, tivemos a opção de alugar e aumentamos. Com a ideia de montar uma recepção. Porque era muito apertado. 2 ficou grande. Falei, então nós vamos fazer uma bela recepção. Aí até que veio um estilo de comes e bebes. Isso tudo antes do Frajola, né? Então veio aquele comes e bebes e tal. Frajola? É, o Frajola. O que é isso? A pandemia. Hã? A pandemia. Ah, não. Frajola. Entendi. Flagelo. Ah, Frajola é personagem. Tá bom. Cortou. Não, corta nada. O flagelo, entendi. O frajola, vai. O Frajola, né? Que eu acho que daqui a pouco até flagelo o YouTube vai cortar também. O probleminha que deu. Sim. Então nós desenvolvemos um bar até que funcionou bem. Nós ficamos até 11 horas, 11h30 da noite. Alguns drinks, chopp, porções. Foi bem legal aquela época. Então, eu me lembro que você implantava produtos, tira, troca, aí você até fez cerveja artesanal, alguma coisa assim também, nós estamos com uma cervejaria artesanal aqui de Vargem Grande mesmo. Nós damos preferência pro pessoal de Vargem Grande, tá. né? Então, a ideia é... Uma barbearia não vive de corte, de barba e cabelo. Não dá. Você tem que aumentar o ticket médio. Então, a ideia era realmente agregar. Chegamos a vender boné. Foi muito bem a venda de boné. Parece que não tem muito a ver. Veio cortar o cabelo, sai com boné. Sim. Mas, poxa, cabelo uma semana, a pessoa quer colocar um boné. E vendemos muito boné, né? E aí depois veio a ideia do bar, funcionou muito bem. E aí nós tivemos que interromper, né? Realmente, porque teve tudo que aconteceu. E aí comecei a desfazer alguns projetos e tentei me reinventar nesse período. E em meio a esse período eu montei a unidade São Paulo 2. Tá. Quando tá tudo parado, eu pensei, bom, tem que continuar acelerando, né? Foi da onde surgiu. A unidade São Paulo 2, ela veio por eu ter o produto já, né? Eu fiz um curso de técnico em prótese, que é a peruca colada. Sim. Super em alta hoje. Inclusive você tentou me convencer, né? Mas eu sou bonito assim mesmo. É que não tivemos tempo. Logo não, mas nem ia botar não. E aí eu disse, poxa, eu fiz o curso bacana, com o melhor do momento e descobri que as próteses não estavam chegando, pandemia. Né? Probleminha, frajolinha. Probleminha, e então não estava chegando. E eu com um ponto pronto, todo montado. E eu peguei toda essa estrutura e levei para um ponto de rua, me preparando para a volta, que é a unidade São Paulo 2. Todo esse material de São Paulo 2, as cadeiras, bancada, tudo já era parte de prótese. E ficou bem legal lá, hein? Ficou um padrão, legal, né? Nós temos um padrão, né? A parte, se você for nas 3, você vai ver que tem tudo uma semelhança. Mas você ganhou experiência nas 2 e aplicou tudo na 3ª. Olha, a experiência eu ainda venho ganhando, né? É um mercado muito dinâmico, né? Então você tem que estar sempre se inovando, não dá para parar no tempo. Então a experiência, eu tive que cortar cabelo para poder saber como lidar com o barbeiro. Eu não cortava cabelo, nunca tinha pego numa tesoura. Sério Nunca mesmo? passou pela minha cabeça cortar um cabelo. É mesmo? Na verdade, tinha uma ideia sobre corte. Como que corta tantos fios? Como que alinha milhares de fios, milhões de fios? Uma loucura. A propósito, quantos fios em média tem? Eu posso te dizer por bulbo, em média 7 fios por bulbo. Agora fica milhões. Quantos bulbos? Um monte de bulbo. Um monte de bulbo. Mas são milhões, né? Eu passo. Então você nunca tinha pego numa tesoura antes de... Não? Sério mesmo? Nunca tinha feito nada. A ideia realmente era trazer minha experiência porque eu já fui vendedor pela Vurt, uma escola de vendas. Tá. Então nós tínhamos aquele tique já de querer fazer negócios. E aí eu vi essa possibilidade de trazer essa experiência de administração, de vendas, não como barbeiro. Eu até acho que deu certo por causa disso, né? Porque eu não tinha o viés de barbeiro. Eu não pensava como um barbeiro. Então a ideia de montar um negócio para gerenciar sempre foi essa.
Eu tive que cortar durante 3 anos para poder eu realmente, como se fosse uma faculdade, para poder eu realmente ter propriedade para poder, não, isso aí não tá certo. Não é desse jeito que eu quero, não é assim. Então, para a gente poder realmente selecionar as pessoas que iriam trabalhar com a gente. Bom, então você fez muito bem feito, porque o dia que eu fui lá a primeira vez, eu passava na frente e falava, nossa, chegou aqui a barbearia importada dos Estados Unidos. Ficou muito bonito. Eu tenho a foto Ficou. dela novinha, assim, só com 2 cadeiras, bem no início, muito bacana. Ficou legal mesmo. E vem cá, lá dentro, assim, né, a gente pelo menos vê em filme, né? Tem vários filmes, principalmente americano, né? Que tem a barbearia, o pessoal vai. Acho que aqui também é assim, né? Aqui não tinha barba, então Eu sempre cortava com a maquininha em casa, ficou fácil, né? Pouco cabelo assim, então. Mas o que rola assim de papo? Você sabe muita coisa, tem muitos segredos, assim? Cadeira é um divã. Cadeira de barbeiro é um divã. Eu já tive clientes que choraram na cadeira, contando sobre a história legal. É um momento bem... Eu costumo dizer que barbeiro, ele tem a opção de salvar vidas. É mesmo? É muito sério isso, porque você está mexendo com a estima, a autoestima da pessoa. Poxa, se você estraga alguma coisa ali, ele já não está feliz com a vida, está com algum problema familiar, e aí você não atende a expectativa dele, é frustrante. E um homem que está querendo se recolocar no mercado, né? Não de trabalho, mas familiar, ele precisa de uma aparência um pouco melhor, né? Então isso aí é fantástico. Os barbeiros hoje têm uma grande responsabilidade nas mãos. Não é cortar cabelo. Tem estudo de visagismo, né? O que fica melhor, o que você consegue deixar o rosto mais fino, mais largo, nuca. Então tem todo um estudo para que você possa mostrar para o cliente que ele consegue ficar bem mais apresentável através de um penteado, de um corte, de uma barba bem feita, né? Sim. Então é muito importante a função de barbeiro. Existe a história remonta que barbeiro antigamente era o dentista, né? Não justifica aquele barbipolho, aquele simbolismo todo. Arrancava dente, era o único ali. É mesmo? Sim. Sabia, não. Remonta 1920, 1910. E esse estilo de barbearia veio dos Estados Unidos, né? Aqui não tinha esse... Então, como eu tenho 5 anos de barbearia, eu escuto dizer que já foi muito forte a barbearia. Os old school da vida aí que falam e tal. Mas o unissex dominou o mercado brasileiro. Era muito simples, você alugar uma porta, colocar a cadeira e cortar os dois. Eu cortei a vida toda em unissex. Então a barbearia voltou, tem uns 10, 12 anos, como eu disse, mas voltou na intenção de realmente ficar, porque a ideia de você... O público, a conversa é outra. Como você perguntou, a conversa é outra, né? Então, rola uma mentira, conta de futebol, fala de política... Fala ali de... Não vai falar da novela, não vai falar do vizinho, né? Então, não o que as mulheres falam, mas é um outro padrão. Não falam alto, sempre é muito baixo. Tá. Então, é isso que eles procuram, né? Então, pode tomar uma cerveja, que muitos não aceitam, mas nós temos que ser ecléticos e atender a todos ali que estão procurando serviço. Mas aí o cara não vai lá esfregar o umbigo no balcão e encher a cara ali. Não. Eu mesmo, particularmente, não bebo, mas não vejo nada. Eu sempre fui lá, frequentei. Não via ninguém enchendo a cara, entendeu? Não, até mesmo porque a ideia de você servir um chopp no atendimento é a experiência. Porque a cerveja você pode comprar em qualquer lugar e beber. Sim. Não é um boteco. Então a ideia do cara estar lá sentado e ter uma caneca e tomar é diferente. Eu já fiz essa experiência. É muito gostosa. É um ambiente que você nunca imaginou beber. Por isso que é tão bem visto. Por isso que é aceito. Mas assim, na real, eu às vezes quero tomar um refrigerante e não vou na padaria. Eu vou lá. Então, sento lá, tomo um refrigerante só para ir lá. O café. Um café expresso. Que inclusive acho que eu nunca paguei um café lá. Não, é sempre a cortesia. Nunca paguei. Agora me fala uma coisa. Na Frajola, né? Como é que você fazia para atender? Porque praticamente seu negócio deveria ter ruído, né? Que você não podia cortar virtualmente. Hoje até que dá, né? Com esses robôs aí de inteligência artificial, o pessoal faz até a cirurgia, quanto mais cortar a barba. Mas como é que fazia? Eu acho que não tem perigo falar as coisas, não. Eu espero que a inteligência não desenvolva algum método de cortar cabelo à distância, porque... Não sei não, hein, meu? Se o cara consegue mexer numa artéria, né? Que é um cabelo... Não, eu acho que em breve... eu acho que como a grande maioria, né? Como já é passado, né? A grande maioria, ela se adequou. Tivemos que nos adequar. Sim. Né? Então, nós fizemos alguns atendimentos. Tivemos que manter as contas. Não teve jeito. Claro. Os barbeiros da época precisavam também de trabalhar. Né? Assumimos o risco. Né? Então, tivemos que fazer sim.
alguns atendimentos e foi passando. Mas chegou uma hora que não teve mais jeito, né? Que foi a fase roxa, preta, não sei o que, acabou, denúncia para todo lado, mas sofremos sequelas. Sempre fica, né? Sim, Eu costumo dizer que o banco ganhou muito com essa... Porque a gente sempre toma um empréstimo aqui para poder manter. pagar Né? as contas, né? E eu me precavi, né? Quando eu vi que estava acontecendo isso e eu tinha ali alguns limites liberados no aplicativo, eu tomei esse valor. Falei, vou garantir, eu não sei o que vai ser. E foi realmente importante naquele momento, né? Tá. Foi dessa maneira ali, meio que correto, não tanto, mas passou. Entendi. Passou. E esse negócio de prótese capilar, né? A gente vê muito isso aí nesses videozinhos aí de TikTok, Rios, lá o cara passando vergonha, tá lá almoçando e a peruca não, né? Prótese. Levantadas, pula na piscina, sai. É verdade isso aí mesmo? Acontece. Qual que é a ideia? A prótese, ela vai chegar um momento que ela vai ser que nem uma camisa. Camisa. Vai estar lá no guarda-roupa e você vai substituir. Bom, hoje eu vou com um cabelo mais grisalho, eu vou viajar, eu vou para outro país, eu vou com outro estilo de... Vai ser isso. Essa é a tendência. Porque a queda de cabelo tem como você diminuir, tem como você tratar, ela vai voltar a nascer, mas não garante que permanece. É um tratamento. A prótese, ela vem para realmente em 4 horas você sair de topete, do jeito que você quiser. Então é uma peruca, realmente, ela é colada, são fios humanos, cabelos humanos. A grande maioria vem da Índia, porque lá tem uma casta que corta o cabelo aos 15 anos, são cabelos longos. Então, não sei se você já viu alguns vídeos, eles lavando o cabelo numa tábua de prego e tal, depois passa. Você vai se familiarizar com esse assunto quando você começar, agora que eu estou te contando, você vai precisar observar. E os fios brancos são sintéticos. Então, porque às vezes tem o grisalho, então faz aquela mescla, né? Mas são cabelos humanos. E realmente tem muita gente. Eu, como técnico, eu consigo observar um cliente de prótese. Imediatamente. Eu bato o olho assim, eu tenho os pontos. Na maioria passa batido. É fantástico, é fantástico. Na China, onde surgiu realmente esse movimento, eles põem apenas uma fitinha. Eles colam no centro e sai. Porque é um trabalho mais estático. Então eles conseguem trocar a prótese, eles mesmos. Aqui ainda, como é uma novidade, depende de um técnico. Então tem que a cada 10 dias fazer uma manutenção, retira, troca a fita, faz a limpeza do couro, corta o cabelo que cresce, porque ainda cresce alguns fios. O couro cabeludo ele libera muita gordura, seborreia, então a cola perde aderência. Por isso que os filmes mostram a prótese caindo. É falta de cuidado. Porque quando ela está prontinha, pode chacoalhar, pode puxar que ela não sai. Não sai. Aqueles primeiros dias, depois, poxa, se você não tratar... Né? E quanto tempo dura uma prótese? Né? A pergunta que todos fazem. Você comprar um carro e colocar na garagem vai durar o resto da vida. Então, usando, vai depender da sua conservação, né? Da maneira que você usa. Mas o mercado está em alta, tem muitos cursos de prótese. Eu pretendo voltar com esse trabalho. Não, beleza, então. Ó, seguinte, eu quebrei o protocolo. Porque eu tenho que dar um presente pra você. Né? Olha, é isso. Isso aí faz parte do... Não tá no roteiro, aí eu acabei quebrando. É uma lembrancinha aqui do canal, né? Do podcast. Espero que você goste. Já gostei. Já? Tenho várias. Tá vendo? Você coleciona a caneca? Ó. Vozes dos Saberes. É uma honra poder participar de um projeto que traz ali um pouco de conhecimento que a gente possa levar para alguém que sirva de alguma maneira, né? Sim, claro. Obrigado. É essa a ideia mesmo, né? Vozes do Saber. Muito bom. Bom, ó, então... Lopes ou Antônio? Lopes, né? Eu nem sabia que você era Antônio. Tá bom. Nada contra Antônio. Nada, é porque na época de Furt, muito vendedor, e aí eu era o Lopes. Aí a Los Lopes virou uma marca, então tem que manter para poder não perder o grude, a fixação. É isso aí. Bom, vamos lá. Você tá... Enfim, você tem a sua barbearia aí. Só uma perguntinha rápida. Sim, você não tá em 3 lugares, né, ao mesmo tempo, certo? Inclusive quando eu ia sempre com você aí, né? E aí você não tá mais, aí você tem que confiar no resto, não no resto, né? No pessoal que tá lá, né? Na equipe. Como é que você passa essa
esse conhecimento, como é que você se replica para que não caia a qualidade do seu serviço, que quando ele vá lá numa das suas unidades, ele realmente ainda vai ter a lenda, né, o mesmo corte da lenda Lopes cortando. Poxa, obrigado pela lenda. Eu costumo dizer que tem barbeiros e tem barbeiros. Sim. Né? Então, não existe o que destaca. É aquele que agrada mais ao público que ele atende. Né? Então, é normal dentro da barbearia, eu até prefiro que aconteça dentro da barbearia, um cliente trocar o barbeiro por falta de horário e até gostar. Uhum. Porque veio com outra proposta. Porque se você pegar um cabelo feminino, vamos dizer um cabelo feminino para dar uma analogia aqui, e dividir em dois, e colocar duas profissionais trabalhando com os mesmos produtos, as mesmas técnicas, o cabelo vai ficar diferente. Sim. Porque é a mão. Tá. Então, esse lance de barbeiro bom é entre o cliente e o barbeiro. No geral, todos são bons, né? Mas ele consegue entender. Sim. Porque é o que eu cobro muito. Você tem que perguntar e ouvir a necessidade do cliente. Que às vezes, eu até brinco, o cabelo não ficou legal atrás, mas aquele topete, aquela parte que estava incomodando, você solucionou e para ele tá ótimo. Entendeu? Então, a visão dele não é tão macra, é mais focada em algum detalhe que ele queira resolver. E esse é o nosso trabalho. É isso que eu instruo os barbeiros e assim a gente consegue levar. E como eu disse no início, por eu não ter sido barbeiro antes de ter barbearia, eu trago a excelência no atendimento. É necessário atender bem. Eu acho que aí está 80% do negócio. Atendimento. Disposição, disciplina, né? A disponibilidade de atender o cliente. Atender o cliente. Entender o cliente. Entender o cliente. Abrir a porta para entrar, abrir a porta para sair. Tem dia que está corrido, não dá. Né? Servir um café. Então, me preocupo com o café, me preocupo com o ambiente. Então, isso aí é importante. Por isso que você falou no início que a barbearia mudou, teve algumas maneiras, alguns layouts. É exatamente para encontrar um layout que encaixe, né? Não, eu tenho experiência de frequentar teu espaço e é isso aí que você está falando mesmo, né? A gente se sente bem, o pessoal é bem atencioso e tudo mais. E essa história de que existe ciúme de barbeiro, né? Que o cidadão tá cortando com você, por exemplo, de repente você me vê cortando com o outro, tem isso? Eu falo, pô, cara, olha, essa cabeleira é minha. Da minha parte, não. Isso é mais por conta do cliente. Acontece. Eu até deixo claro, não tenham vergonha. Podem cortar em outra barbearia, não tem problema. E o cara se sentir como meu barbeiro, ou pessoa, não tem problema. Porque o relacionamento que é criado, ele transcende essa questão financeira. As portas sempre vão estar abertas, entendeu? Então, tira essa ideia de que tem problema. Não tem. Você pode cortar onde for. Você está viajando, está num cenário, ou não tem agenda, você precisa fazer o atendimento. Então, isso aí é super tranquilo da minha parte. E os barbeiros que trabalham com a gente também não rola esses ciúmes entre eles. Eles estão preparados para perder um cliente ou conquistar um cliente ali internamente. Sim. A gente fica triste quando o cliente vai para uma outra unidade que não é a nossa e a gente tenta reaver isso aí. Mas também a escolha não dá para agradar todo mundo. Então, é bem tranquilo isso nas nossas unidades. É um assunto bem definido mesmo. Tá. Legal. Então, fica mais por conta do cliente. Né? Fique tranquilo. Já me senti assim. Não quero cortar com o cidadão e eu preciso ir para outro lugar. Não, eu já experimentei outros lugares, entendeu? Sim. Mas eu gosto, aí é super tranquilo. Bom saber. Sim, é super, super legal. Bom, você não tá só com barbearia, né? Você tem outros. Eu sei que você é um cara que sempre ia lá no nosso divã, né? Sempre a gente conversava sobre negócios. O divã. E você... Assim, o que mais você está fazendo? Essa sua veia empreendedora aí, o que você está aprontando? O colégio é um colégio de princípios cristãos. Sim. Né? Então, partindo desse princípio, nós temos o Criador. Sim. Nós somos a cria. Exatamente. Certo? Então, partindo desse princípio novamente, se nós somos a cria, nós precisamos criar para agradar o Criador. E tudo que a gente cria em benefício da cria do Criador é bem visto. Por isso que o colégio hoje é referência em colégio. Então, o que eu tenho? Eu gosto de fazer criar. Então, hoje nós temos Star Planet, projeto, uma empresa fantástica. Star Planet, que minha esposa é minha sócia, é a Estela. Desenvolvemos projeto meio ambiente, desenvolvemos projeto aves, águas. Temos 7 cartilhas prontas. Projetos para vender para as prefeituras ou para o privado. Projeto de implantação... Educacional. É uma cartilha, né? Porque tinha o sistema
Me fugiu agora. Uma dos nossos temas é a economia circular. Um dos nossos projetos é economia circular. Ela é fantástica, né? Antigamente era linear, hoje faz a reciclagem ao máximo da matéria e virou circular. Só que ainda não fecha o círculo, porque você precisa levar a instrução constantemente, né? Precisa levar o conhecimento para fechar o círculo da economia circular. Então, esse conhecimento que a gente trabalha constantemente através das cartilhas. Tá. E outros assuntos também, né? Uma empresa que foi desenvolvida para poder atender N projetos. Então, Star Planet é Star empresa Planet, de projetos, né? projetos. Aí nós temos a Boutique Wine, que é uma empresa voltada para o mundo dos vinhos. Ela também é uma agência de viagem enogastronômica pelo mundo. Né? Também é escola de vinhos. A Estela, também minha esposa, é sócia. Sim. Né? É sommelier internacional, um vasto conhecimento. Então, a gente tem ali em alguns hotéis, em algumas situações, cursos de vinhos. Né? Iniciação ao mundo dos vinhos. Tá. Chama esse curso. É muito bacana, é esclarecedor. E a Boutique Wine também é importadora, tem vários ramos, né? Hoje a legislação permite você ter um KNAI principal, que você vai atuar, e tem os secundários que você consegue também no mesmo ramo ali trabalhar, né? Tem a Gift People, que é uma agência de emprego, só que ela não terceiriza, não é essa a ideia dela. A ideia é pegar os currículos, pré-selecionar e destinar para as empresas que estão precisando de mão de obra. Hoje, só em Cotia, já passam de 600 currículos aceitos, né? Então... Tá. A Estela também tem envolvida comigo nessa empresa. Tem as barbearias, são 3 ao total. E tem mais 2 que são segredinhos. Nós vamos estar desenvolvendo ainda. Como se trata de uma plataforma online, então a gente não pode abrir, porque senão a gente perde aquele... Pode ser copiado. Sim, claro. Né? Mas são plataformas que vão balançar o mercado mundial. É mesmo? Sim, louco. sim. São 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Mas você já tá dando a dica, pô. Isso aí tu tá na internet. Então a Star Planet faz os projetos, em geral, né? Geral. Voltado para a área educacional. Educação, cultura e meio ambiente. Tá, mas não é a aplicação dos projetos, né? Você não vai, por exemplo, fazer assessoria para uma empresa criar dentro dela lá uma sustentabilidade, por exemplo. Possível. É possível porque dentro do grupo nós temos mais de 20 profissionais já amarrado com a gente para poder, dentro biólogos, veterinários, botânicos, dentre todos eles, para poder desenvolver qualquer tipo de projeto. É um time já grande, que eles estão ali só junto com a gente esperando o projeto vir, de qual for, e nós vamos destinar para a pessoa certa para poder fazer. Então, você falou aí de reciclagem, né? Essa economia circular, né? Economia circular. E teve uma onda aí gigantesca. Ainda se fala muito em reciclagem, né? Latinha de refrigerante, papel, não sei se o pessoal recicla papel muito. Recicla, sim. Mas é plástico, né? Quanto que você acha que o pessoal recicla hoje, de fato? Ou esse negócio ficou só naqueles desenhos, naqueles símbolos nas embalagens e quem é que pega isso aí tudo, recicla? Pega esse material, devolve para a indústria do plástico, para fazer garrafas novas e tal. A ideia da circular? Reciclagem? Não, a ideia da... Economia circular. Economia circular, me desculpa. É exatamente parar de extrair a matéria. Certo. Utilizar ela ao máximo. Então ela precisa ser reciclada. Né? Então ela precisa, que nem o dinheiro. O dinheiro é circulante. Sim. Então, em vez de quando faz uma impressão, mas ele tem que circular, extrair ao máximo a matéria para poder depois descartá-la. Antes da reciclagem já era descartado no início. Tudo, né? Então essa é a ideia. Então tem inúmeras empresas trabalhando na questão da reciclagem específica de vários assuntos, mas ainda a pessoa que faz a separação, que é dentro das escolas, que é a ideia, tanto público quanto privado, levar um pouquinho de conhecimento. E essas cartilhas, obviamente que muitas escolas, a sua acredito que trabalhe nisso que eu vi no seu portfólio, que são inúmeras grades, né? Mas levar esse conhecimento para estar toda hora ressaltando. Né? Hoje nós estamos com uma empresa parceira chamada Tecnomotion, que ela vai transformar essa cartilha em holografia. Ela vai aparecer aqui. É a tecnologia. Nós estamos trabalhando também, existe hoje no mercado, novidade, um papel semente. Então a criança vai poder ter a interatividade na terra, plantar e vai nascer ali um legumes, alguma coisinha, depende da semente. Então, além da cartilha que já todo mundo conhece, tem também a parte lúdica do negócio e a interação, que é através do celular todo mundo consegue fazer a interação, né? Beleza, então esse é um dos projetos. E tem qualquer outro que você falou de emprego. Tipo, que a gente faz reúne inúmeros currículos e vai direcionando
para algumas empresas, né, que estão precisando e eles passam por um... Como é que é o então, nome da empresa? filtro, Gift People. Gift People. É presente de pessoa, né? Sim. É um filtro. Uhum. Não vai aquela filona imensa, né? Nós trabalhamos junto com o RH. Não está tentando tirar, é só um filtro, né? Um processo ali para ajudar na agilidade. A terceira é de vinho e viagem. E certo? viagem. Tem dentro dos seus quinais a viagem, né? Inclusive, E focada em países que produzem vinho. Então, e o vinho, dizem, né, que você tem que tomar um cálice de vinho por dia, aquela história toda. Mas a uva não é a mesma coisa? Então, o vinho, o tinto principalmente, né? Inclusive a uva taná, ele tem o resveratrol, que é um antioxidante da célula, né? Ela Como ajuda. é o nome do negócio aí? O resveratrol. Resveratrol. Dentre outros, né? Um dia, se tiver oportunidade, a Estela, minha esposa sommelier, ela pode vir aqui explicar mais do que eu. Virar, viu, Estela? Tá? Você virar. É um vasto conhecimento. Então, a uva tem, mas a fermentação potencializa. Tá. Só que tem um lado não benéfico, que é o álcool. Então, por isso, um cálice. Mas se tomar 200 muito, ml por dia é o suficiente 200 ml de um bom vinho. Porque existe vinhos no mercado. Existe o açúcar residual. Sangue de boi é bom? Então. Existe o açúcar residual da própria uva, que normalmente surge da uva, né? Tem uma uva chamada moscatel que possui muito açúcar residual. E tem o açúcar adicionado. Que Então aí é ruim, que né? é o problema, né? Então tem que selecionar um bom vinho para poder tomar. Tem países, na verdade a Europa toda, ela acho que só põe açúcar no Brasil mesmo. Então o que for fora do Brasil, o Brasil possui excelentes vinhos. Excelentes vinhos. Principalmente a região do sul. Agora no Pernambuco, descobriram a possibilidade de plantar lá também, estão fazendo excelentes vinhos. Mas essa obrigação de não pôr açúcar, ela é só na Europa e ninguém põe lá. Qualquer vinho é Pôr bom. açúcar no vinho? Como assim? Existem duas uvas. Duas linhas, vamos falar de linha de uvas. A vitiviníferas e as uvas lambrusca americana, vamos dizer assim. Essa é a que a gente come. Sim. Ela dá em qualquer local. Plantou, nasceu, sol, frio, o que for. Então estão fazendo vinho com essa uva e não fica bom. O açúcar vem ali para dar uma ajudadinha, né? Muita gente toma, segue a vida. Mas esse é nosso papel, orientar que esse açúcar que está lá tá trazendo um baita malefício, né? Tá. Então, a uva específica para vinhos, ela só teoricamente dava em períodos, em terras muito frias, que a gente fala de terroir, né? Que é um microclima. Hoje descobriram um sistema de gotejamento, estão fazendo debaixo de sol e tal. Mas são uvas próprias para vinho. Tá. Tem uvas que não são, mas... Aí você vai ver no mercado agora muito suco de uva. Porque tanta plantação de uva boa que não vira vinho, vira suco. Vira suco. E é bom também. Agora, fala sério. Essas garrafas de suco de uva aí tem 1,5 litros, né? E como é que o suco fica daquela cor, né? Porque se você pegar a uva e espremer, não fica daquele jeito lá. O que é aquilo lá? É a casca. A casca da uva, ela que dá a cor do vinho. Tá. Por isso que tem um vinho branco, retira toda a casca, trabalha só com o interno da uva. Lá da uva. Tá. O vinho rosé deixa só um pouquinho a casca e o vinho tinto deixa constantemente. Então por isso que o vinho tinto tem mais resveratrol. Porque ele vem da casca, vem do talo, então eles ficam tudo em contato. E lá dentro é uva espremida mesmo? Uva. É uva mesmo? Se tá escrito 100% uva, tem que ser uva. É uva mesmo? É uva mesmo. É um suco de uva. Tá. E o adocicado dele é através do açúcar residual da uva. Não da é própria açúcar uva. adicionado? Não. Realmente. Não é para ser. Tá escrito lá. Não. Imagina. Não tô defendendo nenhuma marca, mas tá escrito lá, nós vamos confiar, né? Tá escrito, né? Nós temos órgãos que regulam isso aí, né? Esperamos, né? Não, tem, claro que tem. Conheço um monte. E... Não, realmente, no suco de uva era muito caro, né? Muito caro. Eu me lembro de um suco super bom que minha mãe comprava em umas garrafinhas de... Acho que era 600 ml, um negócio assim. Caríssimo, era difícil de achar. Hoje você tem um monte. E vai ter mais. Tá em caixinha, tá. Daqui a pouco vai ter as minis, que é para escola. Sim. Vai ser... Então é por conta dessa expansão de plantação de uva? No Brasil. Tá. E aí nem tudo você consegue virar vinho, né? Entendi. Teoricamente sim, mas se não tem... No Brasil hoje existe uma medição que fala hectolitros, né? Na Europa, qualquer país da Europa, Portugal, Itália, França, bebem 50, 56 hectolitros por família. No Brasil, 1,5, 2.
Ah, é É litro pra pouco. caramba. Não, mas é pouco. Para É? produção, Ah, tá. entende? Então, Ah, ainda é pouco. Mas tem, através desse trabalho de escola, de cursos, tem muitos cursos. Tem a própria ABS, né, que está formando novos sommeliers, tem outros cursos. Nós, Boutique Wine, que trazemos iniciação ao mundo dos vinhos. Então, tem inúmeros cursos, tem muita degustação. Então, as pessoas vão despertando para tá. esse mundo dos vinhos. Boutique Wine. Wine, Tá. business. Boutique Wine Business. É isso aí. Tá. Isso tem tudo no Instagram, na internet? Temos, Isso temos. tem- Eu confesso que é a primeira vez que eu venho a público falar falando disso sobre aí. essas empresas, né? Então, nós temos o escritório lá no São Paulo 2. Sim. Então, esse escritório a gente trabalha essas empresas, né? Ah, faltou uma. Nós estamos agora finalizando a agência de marketing, né? Fazer um merchan. Concorrente? Concorrente. Esopo, né? Que é um fabulista. Tem uma história atrás disso aí, né? Aham. Então, nós estamos desenvolvendo essa agência para poder trabalhar mais a parte de website, plataformas, e-commerce, né? Nós temos um time de desenvolvedor já atuando nesse mercado com a gente. Inclusive, um deles é sócio, né? Uma informação importante sobre sócios. Hoje, o Grupo Los Lopes, ele foi vendido. Metade dele. Aham. O Grupo Los Lopes. O Grupo Los Legal. Lopes. Ele foi vendido. Né? Hoje, nós temos um sócio. Por felicidade do destino, chama Lopes também. É? É João Lopes. Ah, Rapaz, muito gente boa, né? A gente se dá muito bem. E na agência também ele está como nosso sócio também. E também tem um desenvolvedor. Eu entendi que para você crescer, você precisa unir pessoas. é. Não dá para saber de tudo, não dá para fazer tudo sozinho. Então, se você se conecta com pessoas, teoricamente, que são iguais ou melhores que você vai evoluir. Então, esse que é um dos nossos segredos, é se conectar com pessoas. Né? Então, essas pessoas têm os mesmos desejos, as mesmas ideias, então você vai fluir. Trabalhar com sócio, né? É complicado, né? A gente ouve um monte de história. Não, tem vantagem, tem desvantagem. Como é que você aconselha? Que nem você falou, as pessoas têm que se unir para crescer, mas a gente vê muito problema com sociedade, né? Tem. Por que eu aconselho? Hoje nós temos o Shark Tank, Brasil e internacional, Sim. onde eles investem. Essas pessoas que vêm para ser sócio de um projeto seu, eles estão anos luz à frente. Eles têm um conhecimento que você precisa. Não é sócio de, vamos montar uma empresa aqui, Sim. vamos trabalhar, você chegou tarde, ficar cobrando. Não é essa a ideia, não é entendi. esse o propósito. O propósito é unir forças realmente. Ninguém cobra ninguém. O barco toca, faz uma reunião a cada 20 dias, 15 dias, aceita o ponto e vamos embora. Confiança extrema e ninguém cobra ninguém. Então, esse é o tipo de sociedade que está no mercado hoje. Então, legal. Então, você falou que no mundo dos negócios, os negócios hoje são feitos dessa forma. Rodada de negócio, investidor, né? Sim. Então, procurar sócio para... Tem muito investidor. né? A verdade é essa. Tem muita gente querendo aplicar seu dinheiro que renda mais da onde ele está. Sim. Se você tem um projeto, você apresenta. Se for bacana, vai virar. Tem que virar. Né? Porque esse é o papel da escola. Né? O papel da escola é realmente sair da escola pronto para o mercado. E eu vi alguns vídeos seus no seu canal lá do colégio, até apresentação de aluno, né? Sim, tem. Bacana, isso não tem em colégio. Então, preparar para o mercado, preparar para essas rodas de negócios são fantásticas. Porque essas crianças, esses adolescentes, eles têm um poder de pensamento gigante e fica ali fechado. Então, se você consegue fomentar isso, consegue tirar, extrair, poxa, essas plataformas que a gente usa aí foi feito tudo por moleque de faculdade. Não é um gênio de 80 anos, não. A rapaziada de 20 anos aí que está se envolvendo toda essa tecnologia que nos permite hoje conversar, né? Então... nós temos um programa aqui que é feito no ensino médio, uma vez por ano, é um RPG da vida real, né? Então eles passam um dia da semana lá, um período, né? Que é o período que eles estão aqui, e eles começam iniciando alguém com uma empresa, outro com uma família, e assim vai indo, né? Aí a vida vai correndo e eles têm que fazer a empresa dar lucro, tem que contratar funcionário, às vezes cortar funcionário e tal. Que é uma das contribuições que a gente procura dar justamente para esse mundo dos negócios, porque conhecimento está na ponta dos dedos, né? Sim, conhecimento genérico, né? História, geografia, matemática está lá. E justamente isso que falta. Mas você não teve isso na escola, né?
Eu tenho 42 anos, eu descobri isso há uns 2 anos, esse trabalho de criar, né? Uhum. Para mim não existe a palavra utopia, não consigo, não pode, tudo é possível. Se você pensou, é possível de materializar, só que tem que ter energia, né? O pensamento, a nossa mente, ela é muito vasta, não precisa ser um gênio. Se você teve uma ideia, anotou, e você vai desenvolvendo aquilo, alguma coisa vai acontecer. Sim. O que acontece hoje, falando de escola, pelo menos no tempo onde o Rafael estudava, meu filho, era muito normal no meu tempo também, a mãe ser dispensada porque o aluno tá ok. Não, não precisa tal. Eu já tenho uma visão. Não, essa mãe precisa vir. Olha, ele é excelente em matemática. Vocês têm robótica. O Sim. cálculo dessa criança é fantástico. Invista nele. O Japão faz isso. É o inverso. Ao invés de tem que ter a chamadinha. Mas focar naquela criança que tem uma veia já para aquele assunto é fantástico. Então nós não tínhamos isso. Aos filhos que tiravam 6, 5,5, a mãe não precisava vir para a escola. É. Não, mas eu tirava só 10 em matemática. Então, poxa, esse garoto tem que ser aproveitado. Não pode deixar isso morrer. Sim. Então, é isso que eu falo. Então, teve uma ideia, coloca no papel. Uma hora vai surgir uma outra ideia e aí isso aí pode virar um grande projeto. Legal. Eu percebi assim que você tá meio estilosão, né? Obrigado. Não, tá meio estiloso. Deu um upgrade no visual, né? Você acha que isso influencia, Sim. assim, nos negócios, nos relacionamentos, ou vai mais a ideia? Porque você vê muitos empresários aí, muita gente com ideia, mas todo cabeludo, barba desganhada e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Dentro da barbearia, tenho muito a dizer sobre isso, né? Nós temos algumas referências que não devem ser como referência, né? Porque eles vivem em outro plano. Na época do Steve Jobs, camisa preta, calça jeans. Bill Gates, Sim, tá. É o próprio Mark Zuckerberg, camisa preta. Não é o nosso nível esse aí. Eles estão em outro plano. Esses caras passam a noite programando, passam dias e noite intocado e não estão preocupados com a beleza. Mas são gênios da programação, né? Nós que precisamos vender nosso dia a dia, a gente precisa se vestir adequadamente. Não tem como fugir disso, né? Então, quando você me convidou para vir aqui, eu falei, bom, eu tenho que ir com uma boa roupa. São vozes do saber, eu vou levar algum conteúdo. Não que você esteja errado, eu me preparo desta forma, sim, né? Então, a minha ideia da vestimenta é mostrar que tem uniforme para todas as ocasiões, né? As pessoas que construíram esse prédio estavam uniformizadas. Seus professores, os docentes, todos eles estão uniformizados. E a barbearia não é diferente. Por que então que eu vou com uma calça, um chinelo, uma bermuda, qualquer coisa para a barbearia? Tá errado. É uma empresa, né? sim. Você vai no hospital, tá todo mundo uniformizado. Todo mundo anda uniformizado no seu trabalho. Sim, E a galera que vem das barbearias, que eu fico observando, que eu participo de alguns cursos como telespectador, eu observo que eles não ligam para a roupa. Eles querem vestir a moda para aquele grupo social. E não é. Né? O palhaço se veste palhaço dentro do circo, ele não se veste palhaço na rua. Tem os que sim. vão para a rua. Mas a fantasia dele, temos que nos fantasiar. Só que aí eu achei uma outra informação nesse caminho. Nós também não somos os protagonistas. Quem é o protagonista é o nosso cliente. Sim, Então, nossos barbeiros, eu peço para eles colocarem roupa preta, neutra. E aí vem o jaleco sim. e a gente enaltece o cliente. Mas é obrigatório uma vestimenta de decência para você se apresentar. Não tem como. E eu vejo muitas barbearias menores ou que estão iniciando não se preocupando com a vestimenta. Né? Eu tenho um outro projeto também, logo vai acontecer, de montar um instituto, uma escola, para que possa eu instruir essa formação. Não sou professor de barba e cabelo. Né? Não fiz essa qualificação. Mas se eu puder levar esse conhecimento, poxa, não faz isso. Sim. Você não precisa andar assim, você não precisa falar essa gíria. Pô, mas meus amigos falam, mas você não quer atender só seus amigos. Você quer atender um público amplo. Você tem que ser neutro, mas ao mesmo tempo educado, alinhado, cheiroso, dente escovado, cabelo penteado. Então essas coisas, né? Então tudo isso me incomodou muito na barbearia e eu venho trabalhando isso. Por isso justifica a minha vestimenta Sim, hoje. Entende? Tá. Eu ando assim um pouco, às vezes não, ando de tênis de calça, mas Sempre. é uma ideia que eu quero levar. O barbeiro ele tem que estar muito bem vestido, muito bem cheiroso. Roupa limpa, roupa organizadinha, sem chulé, porque às vezes sobe, sem mau hálito. Você tá atendendo, você tá ali. 30 centímetros do rosto, 40. Então tem que ser, né? Mas ao mesmo tempo meio neutro, para que a gente possa destacar o cliente. Né? Tá. A gente vai precisar de encerrar daqui a pouquinho, então eu vou te perguntar o seguinte: o que você aconselha alguém que. Porque assim, ou você é empregado, né, e a gente sabe que
empregado é bom também, né? Sim, Não é ruim, não é ruim. mas você ser empresário, dono do seu próprio negócio, né? Empreendedor é muito legal. E hoje eu acho que o mundo está muito mais fácil, né? Para você ser empreendedor, né? Empreender e fazer alguma coisa, como você mesmo disse, né? Tem empresas ávidas por investir. Sim. Que conselho você daria assim, para os jovens que estão estudando, que realmente a gente percebe que está muito confuso tudo, né? A gente vê muito youtuber aí, muito influencer, né? Que o pessoal fala, tiktoker, etc. Tal, que ganha muita grana fazendo... Não é fazendo nada, mas não agrega valor. E aí as pessoas, os jovens ficam muito focados nisso, acham que também é assim, quando a gente sabe que às vezes é 0,5% que chega nisso aí, né? Se é que chega 0,5%. Mas a vida real é outra coisa, né? O que você aconselha para o pessoal em termos de estudo, dedicação, começar a fazer, ter disciplina? O que você... Esse pacotão todo para o jovem ter interesse na vida? Não é porque eu estou dentro de um colégio com princípios cristãos que eu vou falar isso. Isso eu adotei. Sim. Eu acho que todos têm que passar pelo princípio, que é a Bíblia, Gênesis. Tem que ler, que são os nossos princípios. Sim. Então, a partir disso aí, fica libertador. E aí você vai atrás do seu conhecimento, né? No ramo da barbearia, se você quer ser empresário ou barbeiro, você tem que fazer conta. Na nossa unidade São Camilo, a gente paga R$36 de comissão. Tem barbearia que cobra 25, com toda a despesa. Eu preferiria ser funcionário. Agora, se eu tenho um capital, eu consigo investir, tenho todo um know-how, já passei um período, eu vou investir, né? Então, hoje, no mundo da barbearia, eu peço para fazer essa conta. Faça a conta de quanto você está ganhando, só você indo, e quanto você ganharia você montando seu negócio. E nos demais, que coloque as suas ideias no papel. Elas são importantíssimas. É tudo parte de uma ideia. Não tem como iniciar um projeto sem uma ideia. Então, aos jovens que têm as mentes brilhantes, anotem. Precisa ser anotado e depois isso aí vai materializar. Então, essa é a ideia que eu deixo, né? Princípio, Gênesis, tá tudo lá. E depois pegar aquela ideia que veio, põe no papel. E aí você vai ver que vai... E não é dinheiro. Não é dinheiro. O fim em si mesmo não é o dinheiro. Aí o início, por que não é o dinheiro? Obviamente você precisa ter capital para iniciar. Sim. Mas o início é uma ideia, é um rabisco, é um papel. É um plano de negócio. Não é dinheiro. Porque automaticamente, quando você tem uma ideia, preciso de 40 mil, esquece isso aí. E você apaga. Muitas das vezes, eu costumo dizer pro barbeiro, compra as melhores máquinas. Invista nas melhores tesouras. Ele faz a continha, divide por 25, quantos cortes da manhã, tarde. 2 cortezinhos por dia, você vai pagar todo o seu material. E os demais você vai levar para casa. E você vai ser um barbeiro top, porque você já começou com os melhores materiais. Invista em investimento, em curso. Então, o dinheiro ele é um grande bloqueador. Ele inibe muita gente a iniciar. E todos relatam, não iniciei com o dinheiro. Porque se você for esperar ter dinheiro para fazer, você não faz. Sim. Você precisa fazer para ter o dinheiro. Então, essa é a mensagem que eu poderia deixar para quem está querendo desenvolver algum trabalho. Beleza. Lopes, muito legal você ter vindo aí. Fazia tempo que eu não te via, Verdade. né? Você ficou empresário, né? De sucesso, desapareceu. Obrigado né? pelo sucesso. Não, mas ficou assim. E foi muito legal bater um papo com você aqui. A Estela virá, né? Bacana. Com certeza, falar sobre vinhos. Sim, um papo muito legal também. E também sobre negócios, né? Imagino que vocês estão juntos aí, estão indo para frente. Então foi muito bom você ter vindo, muito obrigado. E gostaria então de agradecer a presença sua, que assistiu o nosso podcast. Novamente, não esqueça de curtir, compartilhar, comente aí o que você acha, o que você gostou ou não gostou. Se inscreva, né? Se você gostou, se inscreva, porque aí você vai receber novas atualizações. Novamente, o Colégio Cognos, Colégio Cristão, com princípios e valores cristãos, né? Um excelente local para você, né? Onde a gente traz pessoas como o Lopes aqui, e também alguns alunos vão ter oportunidade aqui de expor as suas ideias aqui com a gente. E muito obrigado, então, novamente, pela sua presença. Até o próximo.